é isso que faz a diferença, é conversar mesmo, sabe? E eu vou muito aberta para conversar, tanto com uma pessoa que tem 500 doutorados, como com a senhorinha ali, na hora de fazer um povo fala, que vai falar comigo que está com vergonha, que não sabe falar no microfone, e fica assim, olha só para mim, não precisa olhar para a câmera, não. Então, assim, você tem que ir se moldando ali ao seu entrevistado. Uhum. Alan, alguém já falou no seu ponto aí, assim, aqui, 3 minutos e tal, Ih, então... Kate, Cris, todo dia. Então, por favor, responda aí, então, já sob pressão. Então, assim, no caso, aproveitando aqui, né, o tempo que comentando em cima do que a Luana falou, eu tenho, inclusive, 2 exemplos dessa semana, inclusive, que aconteceu. Aproveitando essa pergunta que foi feita, eu acho que isso é na questão, assim, no seu processo de vivência, você vai adquirindo esse time, ó, tô saindo aqui, mas espera aí, aquilo ali rende uma pauta, no meio do caminho aquilo rende uma pauta. Hoje, por exemplo, foi hoje? Isso, hoje, eu estava em Fabriciano, vim fazer um vivo aqui em Fabriciano mesmo e tal, e aí, ontem a Prefeitura de Timóteo divulgou uma nota dizendo que aquela rocha do Cachoeira do Vale lá ia começar as obras e tal. Falei, peraí, a gente está aqui do lado, já vou lá, vou garantir um estande para MG1, que é o nosso jornal do meio-dia. E o pessoal adora, né? Quando você chega com material de surpresa. Eu adoro fazer surpresa, porque, tipo assim, porque se você fala que vai mandar, aí o pessoal vai estar contando com aquilo. Se dá algum BO que você não consegue mandar, aí frustra todo mundo. Aí, na hora que você está indo, gente, aqui, ó, tô com materialzinho aqui para mandar. Aí o pessoal adora, né? Enfim. Aí eu fui lá, tipo, fiz um stand, aproveitei e fiz um lockzinho pro MG2. Esse é um exemplo, tipo assim, de uma pauta que acabou, um material que acabou surgindo, né, durante uma outra demanda que eu estava fazendo. Luana também falou também uma questão muito importante, que é conversar com o entrevistado, entender. E não tem essa de vergonha não, viu, gente? Essa semana eu fiz um VT, que inclusive foi ao ar hoje, agora eu posso falar, porque já foi para o ar, um caso muito polêmico, inclusive, envolvendo denúncias de atletas do social, assim, falta de direito trabalhista, né? Enfim, coisas que não estavam sendo cumpridas lá no contrato e tal. Inúmeras irregularidades conforme as denúncias que foram feitas. E uma das denúncias que foram feitas é que, enfim, o clube estava... dirigentes do clube, né, pessoas da diretoria, estariam utilizando o nome do clube para fazerem, inclusive, empréstimos de forma ilegal, e esse dinheiro não estava indo, inclusive, para a conta de pessoas lá, estava indo, né, para a conta de pessoas ligadas à diretoria e não ao nome do clube e tal. E aí, o advogado me falou o seguinte, que o advogado que eu estava conversando me falou o seguinte, Alan, inclusive, segundo as denúncias, eles estavam utilizando, pessoas da diretoria, utilizando imóveis que pertencem ao clube para fazerem empréstimo, e a imobiliária que fosse fazer a gestão do empréstimo tinha que pagar uma espécie de luva para conseguir... organizar, né, fazer a gestão ali dos imóveis. Só que luva é o mesmo que você pagar para conseguir um serviço, né? É uma coisa que é ilegal. E eu não sabia o que era luva. Quando ele me falou o que era luva, eu pensei que era luva sabe, luva de jogo de goleiro. Mas aí eu perguntei, como era um caso assim, um caso complicado envolvendo pessoas, envolvendo um clube, uma entidade e tal. Eu fui perguntar e falei, mas aqui, luva, que luva? Da luva? Comprar luva? Não, Alan, eles tinham que pagar. Eu perguntei, eu falei, gente, eu tenho que perguntar, ué, porque se eu não estava entendendo, a Dona Maria que mora lá na roça, enfim, ela vai pensar que é luva normal do mesmo jeito. Aí eu fui perguntar, tipo assim, gente, o caso é lamentável, mas enfim, mas realmente. Eu perguntei e aí ele foi me explicar. Não, luva é um pagamento no valor X para conseguir, para que a pessoa consiga, para a pessoa ter acesso, né, à gestão, para que a pessoa possa fazer a gestão. Ou seja, ela tinha que comprar um serviço que ela ia prestar. É um negócio desse sentido. Então, por meio da conversa, por meio do diálogo, eu consegui saber o que era. Se eu tivesse com vergonha, ia para o ar que eu ia falar luva. Na minha cabeça ia ser luva de goleiro, o pessoal de casa ia pensar que era luva de goleiro, e o negócio não ia ficar explicado, o negócio ia ficar, né, subentendido. Se eu tivesse
com vergonha, eu não ia saber jamais. Então, assim, não só por isso, não só quando você tiver dúvidas, né? Se, por exemplo, tem alguma coisa que ficou ali subentendida, ou uma coisa que ficou mal explicada, que você, às vezes, espera aí, não, eu entendi essa parte, mas espera aí, tem mais coisa aí que eu posso puxar. Então, eu acho que é isso. Complementando o que a Luana disse, eu acho que é isso. Ter o feeling, ficar sempre atento ao que acontece ao seu redor, porque às vezes você está indo para uma pauta, tem um carro capotado no shopping, perto do shopping ali, e aí você tem que parar o seu VT para entrar ao vivo para o jornal que já vai começar, e aí é assim, ficar sempre atento, porque às vezes tem uma pauta que está aqui debaixo do seu nariz, então é importante sempre ficar atento, acompanhar, né, os outros veículos, eu acompanho mesmo. Aqui em casa funciona da seguinte forma: 6h50, quando eu posso, né, que eu não tenho compromisso à noite, 6h50 eu ligo na Band Minas, Jornal Band Minas, 6h50. Quando dá 7h10, ligo no nosso. Aí o nosso termina mais ou menos 7h30, 7h40. Aí eu ligo na TV Leste. Terminou a TV Leste, eu ligo na Band de novo, que eu adoro o Jornal da Band, gosto muito. E depois do Jornal da Band, pego o JN. Então, assim, ficar sempre atento, não só nas TVs, mas nas rádios também, se possível, ler os jornais, porque sempre vai ter ali uma possibilidade ali para render um assunto e às vezes tem até um factual que o colega deu e você não deu, aí você vai pegar aquilo ali como base e vai contar de uma outra forma. Então, é importante ter atenção a esses pontos aí. Mas eu acho que com a vivência, de como eu sou vídeo repórter, né, eu produzo também, eu edito, eu tenho essa vivência nas editorias aí, eu desde a época de rádio também era assim. Então, eu acho que nesse período eu venho amadurecendo bastante essa questão aí. E a gente que é repórter, a gente sabe muito bem quando a apuração que a gente fez também não ficou boa, é na hora que você senta para escrever o texto. Aí você para e fala assim, mas isso aqui, o que era? Não sei. Então, assim, a gente sabe isso. Eu brinco muito, quando o repórter não sabe o que ele vai escrever do texto, ele não fez a entrevista direito. Porque você não sabe o que você vai escrever. E isso entra muito na credibilidade. É por isso que a gente tem que perguntar, Sim. Tem que ser insistente, porque na TV eu não sou só a Luana. Eu passo a credibilidade, eu preciso passar aquela credibilidade. A pessoa que está ali assistindo, ela acredita no que eu estou falando. Então, eu tenho que ter sempre isso em mente, da credibilidade. Eu tô E você só vai ter credibilidade se você tiver o domínio do assunto. Se você tem o domínio do assunto, você vai falar com firmeza, você vai falar ali, né, com domínio, e através desse domínio, né, o telespectador vai ver, não, peraí, a Luana, ela realmente entende desse assunto, não vai, tipo assim, por exemplo, gaguejar, não vai derrapar. Isso pode acontecer pelo nervosismo, mas caso isso aconteça por falta de apuração, por falta de conhecimento do assunto, né, o telespectador vai pensar assim, peraí, essa menina aí, acho que ela não está muito inteirada, e talvez não vai colocar tanta fé, né, naquilo que você está falando, mas isso aí é bacana mesmo. Mano. Desculpa, Duarte, fala. Não, tranquilo, eu te peço desculpa. Eu estou um péssimo controlador de jornal primeiro, porque eu te pedi 3 minutos, você passou dos 3 minutos, eu não gritei no seu ponto. O outro vou reclamar com o controle MES, que deu pouco tempo no nosso jornal, tá? Porque Tá acabando já? O pessoal do controle MES falou que era até 10h20, eu acho impossível. Quem quiser vai dormir, tô nem aí. Amanhã é sábado, não tem plantão, então tá tranquilo. Também tô de folga, Tira os calhau aí que nós vamos continuar com a programação. Tô brincando. O professor Rodrigo levantou a mão, mas antes o Henrique também parece que levantou a mão, queria fazer uma pergunta, Henrique. Meu amigo Henrique Lacerda, tá por aí? Boa noite, Alan, meu amigo. Boa noite, meu cara. Tudo bom? Prazer, cara. Bem, graças a Deus. É bom te ver. Como é que você tá? Igualmente. Graças a Deus, tudo certo. Melhor agora com a turma aqui, com os professores. A Luana, já tive matéria com a Luana. Verdade. O professor Marcelo me deu a oportunidade de fazer estágio na InterTV, só que aí eu tive uns probleminhas, né? Tive que deixar de fazer o estágio. E o Alan é um grande amigo que eu conheci na faculdade, né? Eu tinha trancado, depois voltei, caí na sala dele. E é um cara com um grande talento e que eu torço para continuar subindo sempre. Igualmente. Muito recíproco, Henrique. Também torço mais e pelo seu sucesso, cara. Você merece bastante.
camarada batalhador. Falou pro Trevisani aí que a gente ficou aquela madrugada toda fazendo trabalho via WhatsApp para entregar, né, o áudio documentário. Madrugamos para fazer um roteiro. Madrugamos para produzir um roteiro, A gente estava fazendo, pessoal, só para a gente lapidar aqui, a gente tinha que entregar a gente estava fazendo um áudio documentário. O nosso grupo, né, embolou lá nas missões, não conseguiu fazer, e uma sexta-feira eu pedi um prazo para o Trevisani, né, nós dois fomos lá, conversamos e falei, eu vou entregar no fim de semana. Chegamos em casa, mais ou menos umas 11 horas, eu e Henrique de madrugada, tinha que trabalhar no outro dia 7 horas, terminei mais ou menos 1 hora antes de eu sair para o serviço e fizemos o roteiro e entregamos, foi verdade. De 11 horas da noite até quase 6 horas da manhã, né, trocando as ideias, é muito bacana. É isso aí, Henrique. Valeu, cara. Bom te ver, Henrique. Rodrigo. Eu tô igual essa pessoa do que fica no controle mestre falando no ponto assim, agora é hora. 3 minutos, 2 minutos. É que eu fico... É igual quando tem esses programas mais populares, né, que o apresentador põe a mão no ponto e fala assim, é para continuar falando? O Ibope está alto. É isso. Mas, realmente, o horário está extremamente avançado, apesar de estar assim, um bate-papo muito gostoso. A Luana, um orgulho ver a Luana aqui, o Alan, a Cíntia estava, né, acho que está na sala ainda, assim... Uma satisfação enorme ver vocês. Alan, eu tenho mais oportunidades de ver, assim, fiquei sócio da InterTV. Exatamente, é nosso. Eu tive umas 4, 5 entrevistas só para o Alan, inclusive ele fez uma passagem aqui em casa. Minhas meninas acham o máximo, toda hora eu mostro para elas você na minha varanda lá gravando, elas acham assim sensacional isso. Muito massa, né, cara? Elas acharam a coisa mais legal do mundo. Mas, assim, é claro que vocês têm assunto, assim, para, no mínimo, mais umas 10 semanas da comunicação. Inclusive, vão continuar esse bate-papo semestre que vem, assim, vocês vão, obviamente, ser chamados para falar mais vezes. E eu quero falar, assim, né, antes de eu passar a palavra para nossa diretora que está aqui presente, ela... gentilmente atendeu o convite para fazer esse fechamento. Eu quero falar o seguinte, assim, estou muito orgulhoso dos profissionais que vocês se tornaram. A Luana, que chegou assim, bem caladinha, bem tímida, e assim, onde que você está, Luana? Assim, não é somente pelos seus lindos olhos, assim, é muito talento, e não só também pelo talento. O talento, ele vem depois da competência. Né? O talento ele só vem depois de muito estudo, depois de muita dedicação. Eu acredito que existe realmente uma predisposição para algumas coisas, mas de nada adianta se você não tiver uma busca constante para aperfeiçoar isso. Tá? Fiquei super orgulhoso quando eu te vi em cadeia nacional do Globo Rural. Eu assisto o Globo Rural, gente. Domingo de manhã eu acordo para ver lá, assim, eu gosto, porque eu gosto muito dessas coisas, e eu olhei assim, mas a Luana, gente, a Luana foi minha aluna, e tira foto da televisão, assim, super orgulhoso, e o Alan, né, também, todo dia eu assisto ele lá no InterTV, e o Alan, ele sabe disso, eu mandei, assim, 1 milhão de fotos dele ali em rede nacional, do Jornal Nacional, Jornal Globo, é de casa, Foi. Pelo último acontecimento aí, né, e sendo muito, muito indiscreto aqui, sendo antiético, ouvi aqui em casa, né, não vou falar que foi minha esposa, que falou assim, nossa, mas o Alan desbancou o menino de Caratinga. Não falei isso, tá gravando, mas não... Denúncia aqui ao vivo. Porque teve aquele problema lá do voo da Marília Mendonça, e ela, minha esposa, que não entende nada de jornalismo, ela falou assim, nossa, ele está um pouco nervoso, né? Ele era fã, Rodrigo. Aí depois chega o Alan, como se fosse assim, a coisa mais normal do mundo, cobrir aviões caindo, né? Foi uma loucura, cara. Né? E assim, ela percebeu isso, ela que não é da área, ela falou assim, nossa, que segurança que ele passa, como se fosse assim, né? Uma coisa
assim, bem, muito profissional, assim mesmo. E é só repassando, assim, porque foi uma percepção dela. Mas é Foi isso. muito gentil. Né? Foi assim, porque foi perceptível mesmo, Alan, assim, você com uma postura profissional, assim, que muito nos orgulha, assim. As aulas do Marcelo, do Trevisani aí foram todas coroadas aí e estão sendo coroadas todos os dias. E eu encerro aqui a minha participação, assim, agradecendo muito, muito, muito. Que semana sensacional, né? Vai ter um santo que continua fazendo milagre, porque assim tá difícil de parar, porque vocês assim estão nos encantando. Professor William, professor Marcelo, professor Wagner, professora Glória e a professora Beth aqui, que eu queria passar a palavra para ela. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Eu diria, assim, que eu comecei a semana muito bem e estou fechando com chave de ouro. Que a primeira palestra que eu assisti na semana foi de comunicação com o Rodrigo e estou fechando de novo. Eu peço desculpas por não ter podido participar de todos, mas eu consegui pegar um pedacinho do comentário da Luva, né? E vi que, assim, que deve ter sido uma conversa muito boa hoje, pela desenvoltura, parecia que a gente estava em casa conversando. Eu acho que o curso é muito feliz de ter essa equipe de professores, né, de os alunos que são muito comprometidos. Às vezes a gente fica de longe, porque, igual no meu caso, eu coordeno também o curso de engenharia de produção, e às vezes a gente só fica vendo o que vocês fazem. E dá uma vontade tão grande de falar assim, posso participar desse curso? Eu acho muito legal, e isso aí é mérito dos professores. Então, o sucesso de vocês tem uma grande parte que é talento de vocês, mas eu acho que boa parte também é dessa equipe maravilhosa que faz parte do Unileste. Eu só tenho que agradecer pela parceria e pelo trabalho que eles fazem. E para vocês que estão no mercado, eu desejo cada vez mais sucesso, sucesso. E como diz o Rodrigo, né, é tão gostoso de ver a carinha de vocês e falar assim, nossa, foi nosso aluno. Ô, gente, obrigada. Obrigada, Rodrigo, pelo convite. Boa noite para vocês e sucesso para todos. Professora Beth, muito obrigado. Professor William, professor Marcelo, professora Glória, passo a bola para vocês aí, para a gente fechar essa semana que está, para mim, em particular, inesquecível. Professora Glória, pode falar. Está fechado o seu áudio, Glória. Obrigada. Boa noite a todos, em especial a Alan e Luana, convidados, e os colegas também, né? Eu acho que a gente pode resumir a semana na palavra aprendizado. Experiências, né? Acho que são 3 palavras que resumem para mim a semana: aprendizado, vivências e experiências. Então, todos os dias, desde a terça-feira, em cada fala, em cada pronunciamento, em cada discussão, entrevista, depoimento, foram oportunidades enormes de aprendizado, né? Então, eu queria agradecer a todos, né, ao Alan e à Luana, em nome dos demais convidados, e também dar boa noite aos colegas que estão aí e aos participantes que estão até o final do evento. Que venham outros. Isso. Eu acho que, assim, como a professora Beth falou, fechamos a semana com chave de ouro, sabe? Muito gratificante mesmo. Foi uma iniciativa que o professor Rodrigo teve, ele me perguntou, vamos embora, a gente só tem gente boa, não tem o que esconder, não, tem mais é que mostrar mesmo. Eu acho que tem que valorizar os santos de casa, porque realmente tem feito muito milagre por aí, né? Graças a Deus. E acho que, assim, essa semana termina, mas eu penso que na cabeça dos estudantes que continuam aqui com a gente semana que vem, a gente tem aula ainda, eu acho que muita coisa ainda vai render dessa semana, muita conversa,
Eu acho que vai ser bem legal a experiência rica de vocês. Chave de rádio, é o outro puxando o saco. A experiência muito rica de todos vocês, da publicidade ontem, do jornalismo, de modo geral, todos os dias, né? Mas eu acho que, assim, uma fala da Luana aqui que me tocou aqui agora no final, que foi bem importante. Ela está sempre aberta, tanto na vida acadêmica quanto na vida profissional. Eu acho que isso aí resume bem, sabe? Eu acho que a gente planta na cabeça dos meninos desde o começo. Eu falo assim, não pensa que você vai ser apresentador do Jornal Nacional por enquanto. Espera, entendeu? Porque vaga lá só tem 2. É muito difícil. Então, assim, tem que ser muito bom, né? Estou torcendo que vocês cheguem lá, mas tem muita chão pela frente. Mas tem outras oportunidades de fazer jornalismo, tem outras oportunidades de trabalhar com publicidade, sabe? Não vem pronto já, eu quero ser isso. Você viu o Pedro Abílio, estava querendo ser locutor de esporte internacional e de repente está lá fazendo outras coisas também, sabe? Encarando outros desafios. E assim vai. Acho que a ideia é essa mesmo, né? E muito legal mesmo. É a valorização que eu acho que o curso tem, uma demonstração também bem interessante, é a Kelly Godoy. Aquela, ela começou com a gente aqui, né? Ela era repórter da Rádio Itatiaia, né? Uma super voz, e de repente, no meio do curso, ela falou assim: eu vou fazer direito. Eu falei, como assim? Eu falei, não, eu vou fazer direito, mas eu volto, Trevisani. Eu falei, eu vou aproveitar lá o FIES ou algum outro incentivo que ela teve lá, eu vou aproveitar agora e pronto. E voltou. Semestre passado ela apresentou o TCC dela brilhantemente, como é de costume dela, sabe? E está aí muito legal. Eu acho que todos vocês estão de parabéns, sabe? A gente faz o nosso esforço aqui e tudo, mas assim, como o Wagner falou, o professor Rodrigo lembrou, sabe? É 30% responsabilidade nossa, mas 70% é de vocês. E vocês estão fazendo por merecer, serem convidados, terem sido convidados para cá, terem fazendo sucesso do jeito que vocês estão fazendo, e eu só desejo mais e mais e mais. Rodrigo, só para finalizar minha parte aqui mesmo, né, boa noite para todo mundo, agradecer a presença da Luana e do Alan. Daria para conversar muito, tem muita experiência para passar. A Luana falou 4 anos, né? 4 anos é uma vida inteira. Em televisão, um dia é muita coisa, né? 1 minuto é muita coisa. Então, assim, tomara que a gente tenha a oportunidade de conversar mais. E assim como vocês têm muito a acrescentar, outros que estavam aqui, a Cíntia, né? A Kelly, vários outros que estão aqui, poderiam contribuir muito com essa conversa, né? Um abraço em todos, não deu para conversar aqui, o pessoal ficou me zoando depois que eu fui ver no chat. Mas é isso, parabéns, né, para o professor Rodrigo, excelente semana, né? E que a gente aproveite os alunos, espero, né, respondam lá o questionário que foi feito, mesmo para né, a gente adaptar em cima das melhorias que a gente pode fazer, mas aproveitem isso como um ponto de partida, mesmo estando no final do semestre, porque a gente tem várias possibilidades de recomeço. Então, se você ainda está meio assim, concurso, sempre há possibilidade de recomeçar. Ok? Um abraço a todos, um bom final de semana e que o Mengão seja campeão amanhã. Pessoal, encerramos assim de uma maneira mais que especial essa semana da comunicação. Muito, muito orgulhoso, muito feliz, né? Foi uma semana de falas de muita potência, né? Uma semana de reencontros e de encontros que foram inexplicavelmente sensacionais, né? Pessoas que nunca se viram assim pessoalmente e tinham assim nas falas uma sinergia espetacular. Isso é a comunicação, né? Muito obrigado a todo mundo que participou, aos convidados, às pessoas de fora da faculdade, do curso, que vieram prestigiar, aos nossos queridos e eternos alunos e ex-alunos, né, que cederam um pouquinho do tempo, né, para compartilhar com a gente essas experiências. Nossa, muito obrigado mesmo. Assim. A gente torce infinitamente pelo sucesso de vocês, né,
uma coisa eu aprendi na faculdade. Professor não é rival de alunos que se sobressaem. Professor é o cara que está lá na primeira fileira, como se fosse um desfile aplaudindo. Né? Muita gente pensa assim que o professor não quer que o aluno supere o mestre. Pelo contrário. Eu fico extremamente orgulhoso de ver que os meus alunos estão muito melhores do que eu. Isso é sinal de que alguma coisa certa a gente fez, né, Marcelo? E encerrando agora, né, mais uma vez com chave de ouro, convidando vocês, né, para voltarem para a faculdade. As portas estão sempre abertas. Vocês que fizeram jornalismo, voltar para fazer publicidade ou fazer outros cursos também, vai que, né, vocês querem ampliar aí o leque de conhecimento de vocês. O Unileste é sempre sempre um lugar de portas abertas para os alunos, para os ex-alunos, um lugar que eu fui aluno durante um curto período de tempo e tenho um carinho assim enorme também por esse motivo. E uma piada interna com a Alan aqui, amanhã eu estarei na Rádio Itatiaia com um programa especial do meu livro e em breve, Alan, na Fátima Bernardes. Sério? Não sei. Não. Calma, na Fátima estamos trabalhando juntos para isso, hein? Gente, brincadeira. Você me prometeu que eu vou junto, tá? Isso é uma brincadeira, uma brincadeira que eu tenho com a Alan aí. Mas, gente, obrigado, boa noite. A da rádio amanhã é sério, isso aí é 97 FM, 9 da manhã. Eu vou te acompanhar, manda um alô para mim, tá? Gente, valeu, gente. Boa noite, gente. Obrigado, até a próxima. Valeu, obrigadão. Falou, até mais, gente. Muito bom, Rodrigo. Seu áudio está fechado, Rodrigo. Fim. Conseguimos, William. Pois é, você viu a quantidade de visitantes que tiveram aqui, ex-aluno também, né? Muito Sim. Legal. Cadê a Giovana? Tá aí ainda, Pedro? O Pedro acabou de sair. Tá. Foi ótimo. legal. Graças a Deus. Foi potente, né, William? Eu acho que assim, vai dar um estímulo interessante para os meninos a gente retomar semana que vem essas conversas, sabe, Rodrigo? Bem legal, eu acho que essas discussões, algumas coisas que foram apresentadas aí, levantadas, que os meninos nem se tocavam e tudo, que de repente vai render bastante discussão. E é isso que a gente sempre fala, Beth, a gente sempre fala lá em sala de aula, assim, né, os alunos, assim, eles vêm com uma visão bem limitada do que é a profissão, e o mundo é maior, a profissão, ela abre tantas possibilidades, o menino chega falando assim, não sei o que eu vou fazer, aí tá aí a prova que ele pode fazer praticamente o que ele quiser, dentro que a profissão é ampla. E eu, William e Beth, eu tenho tido um feedback dos alunos, o pessoal falando assim, que legal, eu também eles conseguiram e eu acredito agora que eu vou conseguir. Quem falou isso foi o Vinícius. Uhum. Mas eu acredito, viu, Rodrigo? Ei, boa noite, William. Tudo bom, Beth? Eu acredito muito que quando a gente traz um ex-aluno que está bem no mercado, isso é um motivador, muito mais do que o dos professores. Porque ele vira e fala o seguinte, poxa, ele sentou nessa cadeira e conseguiu. Eu acho que vocês tiveram, assim, uma grande ideia e eu fico muito feliz em saber que a semana foi um sucesso. Eu participei na abertura, estou participando nesse encerramento, peço desculpa por não conseguir participar de todas, mas, assim, pelo pouquinho que eu vi, a gente vê, assim, a satisfação, o olhinho brilhando, né, das pessoas. E isso é legal. E agora é acompanhar mesmo, né? Qual vai ser, como é que vai repercutir, e eu acho que vocês têm que continuar nessa proposta.
E foi interessante, Beth, que agora nessa última palestra, assim, a gente teve um público menor e tudo, porque sexta-feira o pessoal já está mais cansado, está com outros programas, né? De qualquer jeito, nos outros dias, era um público de uma média de umas 60, 70 pessoas, né? Não teve muita interação, porque os meninos estavam, assim, ouvindo, eles estavam querendo ouvir mesmo o relato. Acho que foi isso muito interessante, né, Rodrigo? Foi, inclusive, teve palestras assim que a gente, quando eram 2 por dia, vamos terminar. Não dá para emendar, eles continuarem participando na outra palestra, porque eles se identificam muito nisso. Nós temos alunos, Beth, igual tem uma menina que falou, ela é gerente de comunicação da Peram, trabalhou numa petroquímica, né, energética que ela explicou, lá no Mato Grosso, e a outra trabalha no Mercado Livre da Argentina, como gestora de comunicação. E assim, e os meninos vêm falando assim, gente, eu sentei, o professor ele falou, eu sentei nessa cadeira, eu tive os mesmos professores, né? Agora é uma coisa que eu falei numa palestra para trás, eu falei, o vento é soprado igual para todo mundo. Na realidade, são sonhos, né? Se você acredita ou não. Sim. A gente, enquanto professor, a gente põe a sementinha lá. Né? E se ele acreditar, ele consegue. E isso é muito legal, porque se a gente olhar mesmo, assim, você vira e fala assim, a Unileste fica no interior de Minas, o pessoal nem sabe onde que é Coronel Fabriciano, mas se a gente for levantar dos ex-alunos, tem muita gente que está bem em todas as áreas. Eu particularmente, acho que o Unileste peca muito nisso, de não saber, de não acompanhar o egresso, né? E isso faz uma diferença. Leva isso, essa experiência nossa dessa semana, Beth, para os outros cursos, entendeu? Que foi assim, foi muito positivo mesmo. Hoje eu estava conversando com os alunos lá no WhatsApp e tudo, né? E aí até mandei umas mensagens aí, uns prints para o Rodrigo, para ver assim, como eles estavam respondendo bem isso mesmo, sabe? Falei, nossa, se eu tivesse ouvido essas palestras quando eu entrei na faculdade, eu estou saindo já, mas assim, está sendo bom demais, porque a angústia de quem vai enfrentar o mercado é grande, né? É um terror agora. Né? Mas se eu tivesse ouvido antes, já teria me auxiliado, ou não também, porque não estou pensando nisso, mas é uma experiência muito rica mesmo, que a gente vai encarar o mercado não é muito fácil mesmo, né? Então, assim, apesar de ter muitos jovens que já estão no mercado hoje aqui, os meninos estão começando muito cedo, eles vêm mais para pegar uma titulação mesmo, para poder ter uma tranquilidade, um aprimoramento daquilo que eles estão fazendo. Mas quando eles entram na faculdade e percebem que é muito maior do que aquilo que eles simplesmente estão fazendo, aí, nossa, acho que pode ser muito maior e o que eu posso aprender mais enquanto estou aqui. É bem legal, bem legal. Eu, particularmente, acredito muito no aluno. Toda vez que tem semana de Consciex, né, que é da engenharia, não sei o quê, eu peço para um ex-aluno ou aluno de outra engenharia para